Marcelo colocou aqui pra gente o seguinte: tem uma empresa que vai receber royalties da exploração mineral. A empresa vai ser constituída com atividade de gestão de intangíveis, onde o sócio vai integralizar o imóvel, objeto de exploração, na PJ. Aí fica a dúvida: o imóvel deverá ser classificado como imobilizado, uma vez que receberá royalties de exploração desse imóvel, ou poderá ser classificado como investimento? Se classificado no imobilizado, deverá ser feita a contabilização da exaustão desses recursos? Fica meio confuso, pois ela vai receber royalties e não vai fazer diretamente a exploração desses recursos. Marcelo, eu vou fazer aqui a título de comparação, tá? Apesar da gente não ter esse segmento específico sendo abordado dentro do CSM, né? Mas eu vou fazer aqui a título de comparação o seguinte. Vamos imaginar que você tem um imobilizado, tá? E que esse imobilizado é cedido a um terceiro incomodato, tá? Uma cessão gratuita. Você continua depreciando ele, porque a depreciação ela não tem a ver com você pessoalmente estar usando, mas sim o desgaste daquele ativo ao longo do tempo gera essa depreciação, que é uma redução econômica do valor do ativo, beleza? Então mesmo que não seja você, ele será depreciado. Então eu vejo o seguinte: considerando a aplicação do método de custo, se você tem essa área de terra, se você tem esse imóvel e será feita essa exploração mineral, eu entendo que, utilizando o método de custo, e sim, que a gente deva fazer aí essa exaustão, tá? Porque mesmo que não seja eu, mesmo que seja um terceiro explorando isso, e aí eu tô arrendando essa área, eu tô recebendo, né, royalties dessa exploração, enfim, eu entendo que você deve fazer essa exaustão igualmente, porque a área de terra, o imóvel, está sendo exaurido pela exploração, nesse caso, exploração mineral, tá bom? Lembrando que a gente não tem uma norma contábil publicada sobre exploração mineral, tá? A gente tem uma minuta, se não me engano é o CPC 34, tá? Deixa eu até ver aqui. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele tem um CPC que nunca foi aprovado, é uma minuta, tá? Que é o 34, mas a gente dá um Google, né, ali, CPC 34, a gente acha essa minuta para estudo, tá? Então, ele vai trazer aqui, ó, reconhecimento de ativos de exploração e avaliação, né? Vai ter aqui as principais características, né, de como o comitê fala dessa contabilização, beleza? Reconhecimento dela, deixa eu ver aqui. Eu acho que tem um trecho que vai trazer pra gente sobre essa dúvida do Marcelo. Após o reconhecimento inicial, a entidade deve manter a metodologia do custo de aquisição ou utilizar a reavaliação de ativos. Lembrando que no Brasil isso não é permitido, né? Mudanças nas políticas contábeis, classificação de ativos, redução ao valor recuperável, divulgação, deve tratar os ativos de exploração e avaliação como uma classe separada de ativo, mas divulgar de acordo com o CPC 27. Beleza, então a gente teria ali um ativo de exploração separado, assim como acontece com o biológico, né, por exemplo, mas divulgaria de acordo com o CPC 27, falaria em método de custo, como a gente viu ali, ou método de reavaliação, então utilizaria método de custo. Não há nenhuma associação do CPC 34 com o 28, tá? Então, lembrando, tô respondendo com base numa minuta que não foi publicada, né? Então, assim, ela não tem validade legal, ela não pode ser exigida, por exemplo, por uma auditoria, mas eu trataria como um imobilizado pelo método de custo, fazendo essa exaustão usando o método de custo, tá bom? O que eu pessoalmente faria. Não sou especialista nesse nicho, né, Marcelo? Mas, por exemplo, o professor argentino, né, o professor Ademir, que tem as aulas de agro dentro do CSM, certamente vai ter mais know-how do que eu sobre isso, mas é o caminho que eu seguiria.